Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir o nosso podcast Grandes Encontros com Laírson Bueno. Hoje, uma grande entrevista aqui sobre advocacia empresarial e empresas de sucesso. Nós lembramos que o nosso podcast aborda vários temas de interesse da sociedade, sejam eles político, jurídico, de nutrição, saúde, alimentação, beleza, bem-estar, turismo, lazer, cultura, enfim, qualquer tema. E hoje, para esse podcast sobre advocacia empresarial com empresas de sucesso, nós estamos recebendo aqui, pela ordem alfabética, vamos assim dizer, primeiro a Luana Machado, que é empresária da Clover, que produz 200 toneladas de alimentos anualmente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Luana. Oi, pessoal. Prazer. Obrigada pelo convite, inclusive. E, de fato, são 200 toneladas por ano de alimentos. Maravilha. Também é um super prazer estar conosco aqui, Dr. Tiago Brito, ele que é presidente da Comissão de Direito Comercial, Licitação e Contratos da OAB, subseção do Riacho, Fundo 1, 2 e Recanto das Emas. Dr. Tiago, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. O prazer é todo nosso por esse convite. E vamos lá. Maravilha. Dr. Tiago, vou começar com o senhor agora. Quando o senhor formou e aonde formou? E por que escolheu a advocacia empresarial e não outro ramo da advocacia qualquer? Então, vamos lá. Formei na Unieuro, isso há uns 13 anos atrás. Você sempre quis ser advogado ou pensava em ser médico como a maioria das crianças? Então, sempre pensei em ser advogado. Eu tenho uma família que já tios, tias são formados em direito, né? Que já foram advogados. E tracei a carreira. Meu pai trabalhou muitos anos no Fórum de Ceilândia, né? Na diretoria do Fórum de Ceilândia. Fiz estágio lá. Fui para lá desde pequeno, desde muito novo, 12 anos eu já corria dentro dos fóruns, né? Desde o Fórum de Brasília, onde ele trabalhava, depois no Fórum de Ceilândia. E ali estagiei ensino médio, ensino superior. Então acredito que não tinha outro ramo para escolher. E a advocacia para mim é uma paixão desde criança mesmo. Certo. Vamos agora com a Luana. A Clover, a sua empresa, surgiu para fazer comida detox e depois fez uma correção de rumo, foi para comida caseira ou fabrica de tudo? E qual é a sua clientela principal? E o prato mais pedido? São 3, 4 perguntas numa só. Mas vai ser rapidinho. Na verdade, a Clover ela surgiu quando eu cheguei aos meus 130 quilos. E aí eu trabalhava na área de TI, numa multinacional muito conhecida. Aí eu já estava meio que assim, estafada de ter aquilo ali. O meu marido, que é meu sócio, Frederico Araújo também, ele trabalhava como assessor de imprensa no IDP. E aí a gente olhou um para a cara do outro e falou, não dá, bora fazer alguma coisa? E aí a gente começou com popinhas, assim, umas popinhas de detox que a galera batia e era pé treino, essas coisas assim. E aquilo ali a gente foi andando de acordo com o mercado, né? Porque a gente não pode parar naquele produto. Então a gente foi andando de acordo com o mercado. A gente começou com as polpas, ficamos 2 anos só com polpa. Nisso a gente já tinha 6 funcionários. Depois disso a gente criou outros produtos como marmita, produtos como até pãozinho caseiro, tudo assim, o que é gostoso e que tem um jeitinho caseiro. Aí a gente tenta transformar em algo mais leve. E eu acho que o prato que mais sai, assim, hoje nós temos 68 pratos, 298 itens no nosso cardápio. Desde de manhã à noite, você pode comer só Clover Detox. Então, eu tenho casos, por exemplo, de clientes que, igual semana passada, uma cliente me encontrou na loja e falou, Luana, emagreci 15 quilos pro meu casamento. Eu falei,
o que você fez? E aí ela, não, eu segui esse cronogramazinho aqui, que as nutricionistas passaram, as nutricionistas que nós temos mais de 20. Então, seguiram do início até o final, na janta, na ceia. Mais de 7 refeições a pessoa comia do dia, não precisa ficar sem comer para poder emagrecer. E foi assim que a Clover surgiu, que ela foi crescendo, foi dessa forma. Nós podíamos até ter trazido umas fotos dos pratos, né, para colocar aqui na tela, para deixar o povo com mais fome, hein? Tem cada um mais gostoso do que o outro, de fato. Ótimo, é ótimo. De fato. Mas qual a sua clientela principal? É o nordestino? Sabe que a gente... Você tem comida nordestina? Tenho meu pai é nordestino. Então, para que ele também possa comer minha comida, eu também tenho que criar coisa para ele comer. Vou citar um, por exemplo... Senão ele vai comer na concorrência. Né? Então, por exemplo, vou citar um negócio assim que ele gosta muito, cuscuz. Ele ama o cuscuz. E o cuscuz é algo que, por exemplo, não tem glúten. E que deixa a pessoa saciada. Então, por que não inventar... qual cuscuz o senhor gosta, pai? Com carne? Ok. Com linguiça? Ok. Com frango? Ok, vamos inventar cuscuz. Mas se você faz cuscuz, você não tem empresas que concorrem com você nesse prato, né? Eu imagino, né? Eu não me recordo de concorrente ter cuscuz. Por quê? A gente, em média, produz de cuscuz, não sei, talvez uns 50, 60 quilos de cuscuz por dia. Então, vão em marmitinhas congeladas, que ali é próximo, coloca no micro-ondas, come a sua comidinha como se fosse feito na hora, né? Porque a forma que a gente faz é pré-fazer, para concluir no micro-ondas, por exemplo, ou na panela. Então, tem comida de todos os tipos. Tem só verdura com carne, tem feijão tropeiro. Tem arroz carreteiro? Arroz carreteiro. É um dos que mais saem. Ah, é? Arroz carreteiro com carne desfiada. É maravilhoso. Eu ia perguntar isso, qual era o prato mais pedido? O carreteiro, ele sai bastante. As lasanhas, porque as nossas lasanhas são integrais, né? Então, a massa é com abobrinha. Então, tem as pessoas que gostam de abobrinha, comem com abobrinha. Agora, os que não gostam de abobrinha, pode comer com a massa integral, que é com molho branco, com molho à bolonhesa. Então, assim, tem muita refeição que pode se colocar durante o dia e que pode agregar para que realmente possa ou perder o peso ou manter peso, alguma coisa parecida. Então, mas eu acho que um dos pratos que mais sai é a lasanha de abobrinha. Que ela realmente é divina. E o carreteiro também. Certo. Sai bastante. Eu sou ruim como cozinheiro, mas me falaram uma coisa esses dias que eu achei que estavam brincando comigo e o pessoal falou que é verdade. É verdade que a cereja é feita com aquela bolinha da cereja, na verdade não é a cereja, é de chuchu ou alguma coisa assim, e que decoram com sabor cereja em cima? Você já ouviu falar disso? Sabe que eu nunca ouvi, porém a nossa decoração é que aquela pimentinha bonitinha, vermelhinha, linda e super saborosa e que não arde, porém tem um sabor muito gostoso e parece com uma cereja. Então ela agrega uma das nossas decorações. Agora essa cereja aí eu nunca ouvi, não. Não. E falaram isso numa sorveteria, servindo cereja em cima do sorvete. A não ser que seja industrializado, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha uma cozinha de 170 metros quadrados, 35 profissionais, 20 nutricionistas, 10 gestores, não é industrializado, é com jeitinho caseiro. Mas desculpe a minha ignorância, mas precisa de 20 nutricionistas? Ai, que difícil essa pergunta, né? É porque elas se batem assim, Dá ciúme? Elas têm um ciúme. Mas eu tenho, por exemplo, as nutricionistas que são focadas em industrial mesmo, né? Em comida nutricional. Chega 6
às 12 sai uma, entra outra e às 21 fecha. Então, a gente tem essas que fica dentro da indústria, organizando tudo que a vigilância sanitária exige da gente. Inclusive, um dos nossos maiores clientes é a vigilância sanitária lá da QNJ. Um beijo para vocês, gente. Vocês vão assistir essa. E também a Anvisa também. Um dos maiores diretores da Anvisa também, eu tenho um prazer que ele coma minhas marmitinhas também. Então, o certificado de qualidade é o consumo do pessoal da Anvisa. E da Vigilância Sanitária. Da Vigilância Sanitária. Nossa, e como? Então tem eu que tenho um prazer tem que absurdo. fotografar esse pessoal lá dentro. Eu fotografo, assim, como a gente não pode muito levar, assim, e expor eles, mas eu exponho o carro deles lá na porta. Tá certo. Eles chegaram, eu já faço o vídeo. Ó, tá chegando. É a prova do crime. Tá chegando. Aí. Ó, tá comendo minha comida. Mas eles são fantásticos mesmo e são extremamente exigentes, né? Mas um dos melhores comentários e o que realmente me agregou, assim, para que eu pudesse transformar a Clover Detox no que ela é hoje, no que ela vai ser no futuro, foi a vigilância sanitária entrar dentro da nossa cozinha e falar assim, a sua cozinha é uma das melhores de Taguatinga. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, que fantástico, porque a gente só escuta vigilância sanitária fechou, vigilância sanitária não. Eles são os meus melhores parceiros, de fato, a vigilância sanitária e as minhas nutris. Que maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta do Dr. Tiago agora. A advocacia empresarial tem desafios? Quais são? Atualização constante é um deles? E você fala de desafios. Você imagina uma empresa dessa funcionando diariamente. São N desafios, são vários desafios. Desde o atendimento, desde a qualidade do atendimento. Quando eu falo do atendimento, é o WhatsApp ali, você entrou em contato, tem que ter uma política de qualidade ali, né? Tem que ter uma LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a advocacia, ela entra desde o marketing, do contrato que ela vai fazer com o marketing para angariar clientes. A LGPD, na hora de atender esses clientes, pegar os dados desses clientes, até o cliente chegar na loja. Chegou na loja, tem um atendimento presencial. O cliente vai pedir uma comida, muita gente não sabe que vai estar assistindo, mas a comida ela tem que ter uma temperatura X. Ela tem que estar congelada, mas ela tem que estar num congelamento X. Então, a vigilância sanitária, ela exige isso. Então, a Clover, a gente teve que ir atrás e enquadrar ela em todas as legislações competentes. Então, hoje ela funciona redonda, dentro das legislações competentes. E aí, vamos lá. Aí a comida está congelada, tem que ter o pós-venda. Então, é muito complexo. Quando você fala em direito empresarial, é muito complexo. Até porque eu não faço só o stricto sensu, né? Que a gente fala só o que está na lei. Uhum. Não, a gente faz toda uma gestão. A gente vê... Inclusive é meu terapeuta. Inclusive, desculpa cortar, ele é meu terapeuta também. Então, a gente pega desde como está sendo atendido, desde o contrato que ela tem com o marketing, até o pós-venda. Como que esse cliente... Então, o doutor faz um upgrade, né? Vai além das expectativas. Sim. Como advogado. Sim. Desde a fachada da empresa, eu já chego na empresa, né, Alan? Eu já chego na empresa... Ai, muda essa letra. Essa letra não tá legal, não. Não tá legal. Não gostei, não. Visibilidade dessa empresa não tá legal. Não tá. Por que eu faço isso, doutor? Porque é o seguinte... Quanto mais a empresa cresce, mais eu cresço. Porque eu faço parte daquilo. Entendeu? Certo. Então, para mim, é um prazer enorme saber que eu faço parte daquele crescimento, que eu contribuí, entendeu? Então, o direito, ele tem... no direito empresarial, você tem tanto o preventivo quanto o contencioso, né? O que é o contencioso? O contencioso é depois que já está acontecendo. Já tem um processo trabalhista. Já tem várias pessoas entrando na justiça. Já tem um cliente reclamando.
Então, eu prefiro sentar com os proprietários e fazer o preventivo. Falar, vamos evitar ter processo? Vamos evitar da vigilância sanitária chegar aqui e aplicar uma notificação? Então, é isso. Entrando no assunto, mas um dos casos recentes, por exemplo, é que nós tivemos uma ação trabalhista. E o que eu vejo com a ação trabalhista com um motoboy que é de aplicativo, enfim, que nem vou entrar muito no caso, que ainda está andando, que inclusive ele ganhou, desculpa falar, mas ele realmente, de fato, fez uma defesa fantástica e ganhou, mas o que eu quero dizer sobre esse processo? Ele pegou o processo e falou assim, ok, o processo existiu, o processo, entre aspas, já ganhamos, mas o que a gente tem que melhorar dentro dessa empresa para que isso não aconteça futuramente? Sim. Aí ele olhou e falou assim, Luana, quantos motoboys que hoje tu tem? Eu falei, uns 6. Luana, contrata todos. Bora fazer aqui na caneta. Então, ele sentou comigo, ele fez ali na canetinha, tal. Olha, você tá vendo esse custo? E você contratando paga menos imposto. Não, assim, os próprios motoboys, eles gostam de trabalhar como a maioria. Desculpa, tá falando, tá, gente? Desculpa, eu gosto bastante de vocês. Mas muitos gostam de ser freelancer para não ter responsabilidades X com aquela empresa e poder rodar em várias de uma vez só. Mas tanto que foi muito difícil a gente achar motoboys que fossem realmente, de fato, agregar a empresa e que eu pudesse realmente seletizar e falar assim, bora, porque era um prestador de serviço. Então, Luana, vamos aqui. O que aqui dentro desse processo? O processo já existiu, já está andando. Se a gente perder, ok. Se a gente ganhar, ok. Mas a gente ganhou. Desculpa. Mas o que a gente pode melhorar em cima disso para que não ocorra mais? E é isso que ele faz comigo. Que ele faz com a Clove e com o Frederico. Ele senta e analisa, ele faz os cursos, fala, olha, aqui, se a gente pagar aqui, que a gente... aqui vai dar super bem para você e você não vai correr risco lá na frente. No caso, por exemplo, dos motoboys, ele vai ser diretamente com você, você vai ser subordinado, tal. E motoboy não gosta muito de ser subordinado, né? Essa é a verdade. E falando nisso, eu vejo uma vantagem também, né? Ele fica mais comprometido com a empresa em carregar o produto na temperatura que o doutor Tiago falou, né? Sim. Até na higiene do baú que leva a comida para pronta entrega. Ainda tem um detalhe. Essa questão da higiene. Porque esse dia eu vi um motoboy desses iFood da vida dormindo na calçada, na frente do shopping Águas Claras, com a cabeça dentro do baú para não tomar sol. Não, né? Já os nossos... Agora imagina, lá se o cara tem um piolho, né? Tem um piolho dentro do baú. Nossa, e vai o seu eu nem consigo imaginar essa cena. E o cabelo, né? Até porque lá na empresa nós temos o controle de qualidade padrão, né? Então são assim mais de 300 checklists por dia que a vigilância sanitária exige. Um deles é veicular, ou seja, eu tenho que ver se a moto está limpa, se o baú está adequado, se o motoboy está bem vestido, se a barba está feita, se a roupa está limpa, se a comida que está entrando está na temperatura na hora de sair. Ah, Luana, mas e o sol? É térmico. Então, quando ele volta, eu também tenho que tirar a temperatura, eu tenho que ver como é que ele está. Então, para que chegue realmente uma comida congelada de qualidade para os nossos clientes, a gente de fato tem que seguir os padrões, as exigências mesmo que a própria vigilância sanitária nos fornece, né? Porque, na verdade, eles não só exigem, eles entram dentro da nossa casa, eles apontam as falhas e falam, corrija, que daqui a pouco eu vou voltar para ver como é que tá. Eles nada mais faz do que isso, pelo menos os meus, né? Não sei se é porque eu sempre gostei muito de andar corretamente. E o ponto fundamental é que nós temos as nossas próprias nutricionistas dentro, ali. E você tem câmara fria? Eu tenho câmara fria, temos
37 freezers, nós temos... De autocongelamento. De autocongelamento, nós temos... Nossa, é tanta coisa que nós temos. São 170 metros quadrados, são mais de 2.000 refeições por dia Seus que nós fogões são industriais? São industriais, com a temperatura correta que tem que ser, até porque senão a vigilância sanitária não deixa também. E além de tudo, eu ainda tenho que lidar com o técnico de trabalho. Um beijo pro senhor também, que eu gosto do senhor, tá? Mas o técnico de trabalho também, ele chega lá e fala, esse fogão aqui... O de segurança do trabalho, né? Segurança. Isso. A segurança do trabalho. Pode falar o nome do técnico do trabalho, se você lembrar. Eu só chamo ele de segurança. Fala o apelido. Abelardo? Abinael? Não, Abinael não tem nada a ver. Então deixa. É de outro, nada a ver. Mas, na verdade, nós temos... Ele é muito bom. Nós temos uma empresa que trabalha conosco, que, além de tudo, ainda fiscaliza tudo isso. Por exemplo, todos os atestados ocupacionais que tem que ser feitos mensalmente. Por exemplo, a empresa Brasil Central, que trabalha com a gente, que é um dos donos, porque o nome dele é muito difícil de falar. Então, a gente acaba falando técnico. Ele não é técnico, inclusive, ele é um dos inspetores judiciais, que é ele que chega lá e vai fazer as inspetorias judiciais. Mas ele é um dos donos dessa empresa. Então, assim, ele é que chega lá e fala, olha, isso tá legal, isso aqui não tá legal, coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui. É muita exigência, não só para a comida chegar legal, como para os profissionais se sentirem à vontade de estar no lugar onde que está, né? E para concluir essa parte que nós estamos falando da parte jurídica, né? Quais foram os benefícios de poder contratar assessoria jurídica? Nossa! Você sentiu a diferença? Como foi? Nossa! Na verdade, o doutor Tiago, para mim, ele é um terapeuta. Apesar de eu ter o meu terapeuta também, tchau, gente. Também amo meu terapeuta também. Mas ele é meu terapeuta, já chegou dias, eu ligando, chorando, eu não quero mais ser preso, chorando. E ele, calma, tô indo aí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Calma. Aí ele, com a maior calma do mundo, vai lá, entende o que está acontecendo, vamos sentar agora, vamos planejar, vai por esse caminho. E o doutor Tiago é muito calmo, né? Não. Não é não? A filha dele ali, não. Não é não? Ele é bravo. Nossa, eu ia provocar né? aqui... Ele é bravo, né? Eu ia provocar aqui, dizer que o doutor Tiago, se tiver AVC, leva 15 dias para ir pro médico. Ele é bravo. E olha que... E ele também, num processo, por exemplo, ele se torna uma pessoa... Um leão. É um leão mesmo, é um negócio bem diferente. Mas é uma pessoa super humana, não é porque está na minha frente. Eu costumo falar no Instagram para os meus clientes, que inclusive um monte de cliente meu fica, me dá aí o número do advogado que você tanto gosta e tal. Porque, de fato, ele fez uma diferença. Ele está comigo há 6 anos, 7 anos, não sei. E aí ele chegou assim, a Clover Detox era isso aqui, e ele foi, não, Luana, vamos por aqui, 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 vamos por aqui. Você está com quantos funcionários hoje? 35. 35. 35 funcionários. Quantos pontos de distribuição? A princípio, 3. Mas para o próximo mês, mais 3. Você hoje tem Taguatinga e quais são os outros 2? A ideia é a gente fazer um triângulo, né? Para que a gente possa ser acessível a todos os clientes. Por quê? Mas hoje você tem Taguatinga e o que mais? Vicente... E também tem o Núcleo Bandeirante, que vai ser inaugurada também. Certo. O Vicente já está funcionando, mas ainda não foi inaugurado. Para você que não é do DF, Vicente, que ela fala é Vicente Pires. É uma cidade do Distrito Federal aqui. Mas em breve a ideia é a gente ir para Asa Sul, Asa Norte, Plano. Mas, Luana, vai ter cozinha lá? Não. Eu vou ter um centro de distribuição. Mas... Por que essa lógica? Porque um centro de distribuição é mais prático, você está tudo ali coordenando da forma que tem que ser as exigências da vigilância sanitária e distribuir
para os pontos de apoio, né? Não quer dizer que a gente vai fabricar em cada lugar, vai ser um ponto de apoio, essa é a verdade. Mas a gente tem vários, BH também, a gente também tem muita vontade de ir para BH, Goiânia também, tem um mundaréu de lugar para ir até no final do ano. E vocês pensam então em fazer filiais? Sim, principalmente fora de Brasília. Certo. Principalmente, mas de cara a gente vai começar em Goiânia, né? Que é por conta da logística mesmo. E futuramente, pode chegar a ter franquias? A princípio, a gente não pensa em franquias, mas sim filiais. Certo. Franquias, ela é um projeto que ela tem que ser muito bem desenhada, né? E ela tem que ser muito bem auditada. Porque senão você acaba que a qualidade do seu produto, em algum lugar, ela vai abaixar e é a sua marca que está ali junto, né? E Verdade. ela vai junto. Você me fez lembrar, eu fui com um amigo tomar café no France Café. Amo. Eu não sou um cafezeiro, né? Eu chego lá e peço um milkshake, uma coca, alguma coisa assim. Mas ele queria o café. Vamos no France Café. Aí chegou no France Café, Pediu maquiagem. pediu, não tinha café. Olha só. Aí eu falei assim, o franqueado deixou a desejar. Não ter café num lugar que tem café até no nome da franquia. Sim. Voltando um pouquinho, até o técnico de segurança do trabalho, não foi porque a gente teve uma ação judicial que precisou a gente se enquadrar. Não. Fez uma questão preventiva mesmo. Foi uma questão preventiva. Foi. Então, hoje, todos os nossos funcionários têm EPI certinho. Sim. Tem a temperatura da cozinha, é uma temperatura tranquila para trabalho. O gás é externo. Então, tudo isso, a assessoria jurídica que levou. Com relação à folha de ponto, o funcionário não querer hora extra demais. Me dando porrada. Desculpa. Foi. Mas foi me dando porrada. Como é que foi? Primeiro a gente pergunta, né? É a folha de ponto. Lá o quê? É um relógio de ponto? É um livro de ponto? O que é? É uma máquina de ponto mesmo, que coloca a digital. A gente já teve a digital e a facial, que inclusive tirava uma foto. A facial. A facial era ótima, inclusive. Mas assim, isso tudo foi uma caminhada, né? Foi. Porque, não sei se vamos chegar nesse ponto, a maioria das empresas hoje, inclusive DF, você visita várias empresas e vê que o grande problema dela é não ter assessoria jurídica preventiva. Porque ela não sabe fazer um cartão de ponto, ela não tem o contrato com os funcionários certo, ela não tem a segurança do trabalho mostrando o que tem insalubridade, o que tem periculosidade. Então você chega para perguntar, o empresário não sabe. E infelizmente ele vai levar uma pancada dura, que é uma pancada na Justiça do Trabalho. Eu conheci um caso de uma terceirizada que ainda é o livrão de ponto antigo. Sim. Aí quando o porteiro vem substituir o outro, chega com 20 minutos de atraso, o cara marca, ao invés de sair às 19, que saiu às 19h20. E aí depois o cara entra com ação trabalhista pedindo 20, 30 mil de hora extra. Sim, né? Sim. Porque não tem o relógio de ponto. Não tem um relógio. Que é uma economia na base da porcaria, né? Porque sim. O relógio de ponto eu não sei quanto custa, mas não deve ser mais que R$1.000. Não, R$1.800, dependendo, o facial, por E você exemplo. Economiza 20, 30 mil numa ação trabalhista. Só numa. Inclusive, a gente já economizou. Isso. Em cima disso. Porque em cima a gente desse tinha ponto. todo o ponto certinho do funcionário. Certo. Mas hoje, a maioria, assim, quando eu chego para prestar uma assessoria jurídica na empresa, que eu peço a documentação, ela é cheia de erros. O principal, a folha de ponto britânica. O cara entra lá 7 horas todo dia. 7, meio-dia, 1h18. Já começa uma mentira, né? Já começa uma mentira. Que não existe isso. Entendeu? Doutor Tiago, sim. Como se recebe na advocacia empresarial? É por mês ou por trabalho? Como que eu faço, né? Na advocacia empresarial. Eu faço meio que um pacote. Ou você faz o preventivo ou o contencioso. Ou os dois. Então, vamos lá. A empresa tem 10 processos. Então, ela já tem um contencioso. Eu tenho que tomar conta dos 10 processos. Então, eu cobro um mensal.
um mensal, embarcando todos os 10 processos e até um limite de processo. Ah, então eu vou te cobrar por 10 processos e você pode trazer até 15 processos, entendeu? Ou só pela assessoria, que é as dicas. Eu cobro um mensal, mais em conta, que ele precisou, ele me liga. Ó, eu tô querendo fazer isso, como é que é? Ó, como que é uma folha de ponto, doutor? Então tem isso, para as empresas que não têm o contencioso. Ou embarcando tudo, o contencioso, a assessoria, porque hoje quando eu presto assessoria tanto para os sócios, eu respondo o nome dos sócios, então se o sócio bater o carro, ele tem um advogado dele, né? Eu costumo dizer que na minha época... aconteceu. Eu costumo dizer que na minha época de infância, como que era o advogado? O advogado era o amigo da família. Ele não era só um profissional. O advogado e o médico, né? Ele era o amigo de confiança da família, que desde os avós até os netos, não, é só um advogado, né? Que hoje quebrou. Mas eu tento resgatar isso. Hoje tem as especialidades, né? Isso eu tento resgatar como? Hoje eu tenho um escritório, que eu tenho advogados associados. Então, se a Luana tiver um problema de trânsito, eu trago para dentro do meu escritório e vou atender ela. Então, se a Luana tiver um problema tributário, eu vou trazer para dentro do escritório e vou atender ela do mesmo jeito. E vou tomar conta daquele processo. Entendeu? Então, hoje a minha forma de trabalho é de acordo com o cliente. O cliente quer que eu tome conta dos processos, eu vou tomar. Quer que eu tome conta dos processos e faça ali meio que uma gestão da empresa dele, olhe, né, os contratos que ele tem do marketing, o contrato que ele tem com o fornecedor, tudo isso eu olho e tomo de conta, entendeu? Então depende muito do que o cliente quer. Certo. Luana, a Clover calcula o seu preço de que forma? Além dos custos, logística, embalagem, paga-se muitos impostos? Como que é? Quem é o responsável por fazer esse cálculo na hora de definir o preço do arroz carreteiro? É muito imposto, é muito imposto. Mas nós temos as nutricionistas que elas conseguem, além de medir o que cada coisinha vai dentro da marmita, ela precifica. Então, assim, hoje é tudo muito online, né? Então, a gente vai lá, coloca 30 gramas de arroz, automaticamente já aparece R$1, por exemplo. Aí, 30 gramas de feijão vai nessa marmita. Não, no caso do carreteiro não vai feijão. 30 gramas de proteína, de carne vermelha. E dá quanto? Já aparece automaticamente. Aí, em cima disso, primeiro de tudo, vem a ficha técnica da própria nutricionista. Aí, em cima disso, a gente precifica. Mas, Luana, sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Tá? De fato, eu tive que apanhar bastante mesmo, inclusive do doutor Tiago mesmo, para falar, olha, você está indo errado, você está indo certo, você está indo errado, você está indo certo. E eu vou só agregar um assunto, adicionar aqui, fazer um adendo do que ele falou, da forma que ele trabalha, né? Que ele leva os assuntos para dentro do escritório dele. Mas ele não leva só para dentro do escritório dele. Ele pega o escritório dele e leva para dentro da tua empresa. E aí lá é que ele fala, não, aqui dá para fazer, aqui dá para fazer, aqui dá para fazer, aqui não dá, aqui dá. Ele se veste, entra dentro do jeito que tem que se vestir dentro da cozinha. Olha, aquilo pode mudar, aquilo pode mudar. Então, assim, ele de fato, além de ser o que ele estava falando agora, ele é um amigo da família. Tem coisas que, por exemplo, o meu sócio... Desculpa, amor, mas tem coisas que meu sócio não sabe, mas que o doutor Tiago sabe. Por exemplo, que eu ligo para ele, doutor, isso, o que o senhor acha, tal. Então, de fato, eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse, desde o início, seguido e com o doutor Tiago, eu acho que hoje a gente teria umas 300 Clovers. Sim, brincando. Umas 300? Clovers, já por aí. Unidades, né? Unidades, Filiais. Desculpa, eu falo Clovers, unidades, porque o empresário, ele já visa custo, né? Redução de custo. Não, vamos reduzir daqui, vamos reduzir dali. Aí, a primeira coisa que as pessoas pensam bora reduzir no que mais
vai te gerar retorno. Eu hoje vejo assim. Há 5 anos atrás eu não via assim. Então, o que hoje me gera mais retorno é um advogado bom, é um colega, é um amigo, é um terapeuta que eu ligo chorando, é uma contabilidade boa também, enfim. Então, eu tendo gestores também, que eu tenho o chefe de cozinha, uma hora dessa, Alan, um beijo para você, Cássio, um beijo para você, que são gestores que, enquanto eu estou aqui conversando com vocês aqui, batendo bate-papo, tomando uma água, eles estão lá Trabalhando. Ralando, porque para manter a qualidade, a Natália também, que é uma das nossas nutris, um beijo também para vocês, e para todos os meus funcionários, que de fato eu sou apaixonado por todos mesmo. Então, assim, todos que estão lá hoje, eles fazem o esforço maior que eles podem fazer para levantar a empresa, sabe, para crescer, para subir. Mas isso antes, no futuro, no passado, desculpa, uns 5 anos atrás, não era desse jeito. E como surgiu o nome Clover? Clover é trevo em inglês, né? Ah, certo. E eu sempre gostei de trevo. Mas você é supersticiosa? Trevinho da sorte? Não, sabe aqueles trevinhos que a gente comia? Não sei se eu comia. Uns trevinhos assim, de 4 pontinhos. Na minha infância, eu lembro eu comer nesse trevinho. Diz que dá sorte, né? Também. De 4 folhas. Mas, por exemplo, eu, do nada, na Comercial Norte, ali de Taguatinga, dirigindo, eu falei, cara, vou montar a empresa, mas eu não sei ainda o nome. Aí eu falei, nossa, eu gosto tanto de trevo. Aí eu liguei pro meu marido, que sabe inglês, né? Eu falei, amor, o que é trevo em inglês? Clover. Então pronto. Tá resolvido. Clover. O nome soou bem? Ficou lindo, todo verdinho. Inclusive, eu tenho ela tatuada em mim, porque é um amor que eu tenho, é uma paixão que eu tenho por essa empresa. Não é tipo, ela nasceu, não. Você tem que amar o que você gosta de fazer. Mas nessa expansão da Clover, você vai ter que comprar muita viatura? Não. Para transportar a produção? Não vou não, porque eu vou usar a minha própria tropa de elite que eu tenho hoje. Porque é só a gente acondicionar e melhorar a nossa logística. Hoje eu tenho, por exemplo, vamos supor, 4 motoboys que vão para tudo Brasília. Certo. São 2.000 marmitas, para lá, para cá, para lá e para cá. Então, é só a gente organizar os horários para que a gente possa estar colocando nos pontos adequados. E espero poder ir crescendo, para a gente ir contratando mais, para a gente usar a nossa tropa de elite mesmo para isso. Por exemplo, se você fosse contratada por uma construtora para fornecer alimentação para uma equipe de construção civil, qual o prato que você teria lá num preço acessível para o trabalhador da construção civil? Que, inclusive, nós já estamos nesse projeto também, que em breve vai acontecer também. Você falou alguma coisa? Não contei nada. Você contou, né? Não, Deus me revela. Que estranho isso. Mas, de fato, aí o que acontece em obras, em lugares onde que tem muito funcionário, essas coisas? Aqui em Águas Claras, por exemplo, temos inúmeras obras, né? Muitas obras. A gente procura pegar 2 nutricionistas, colocar lá dentro e ouvir o que eles querem comer. Dentro do que eles querem comer. Né? Então, por exemplo, eles não vão querer comer um fricassê. Pode ser que eles queiram, mas eu realmente gostaria de colocar um arroz, um feijão, um macarrão e uma costelinha de porco, por exemplo. Só citando, uma saladinha de fruta, uma fruta, assim, só que com menos óleo, com menos sódio, com menos açúcar, com menos tudo isso para que eles possam comer uma comidinha caseira, mas que seja o que ele quer comer. E qual o preço disso? Vai depender do próprio cardápio que vai ser montado junto com a construtora. E da quantidade de refeições também, né? E da quantidade. Na redução de custo. Porque, por exemplo, a gente vai participar de uma licitação agora, inclusive, que o que eles estão solicitando agora é kit lanche, que é um lanchinho da tarde, alguma coisinha ali,
um bolinho, um suco, uma fruta, alguma coisa. E ainda não estudei todo o edital, mas eu estudei por alto. E aquela comidona mesmo caseira. Arroz, feijão... Que dá sustância. Isso. Porque é nessa licitação que a gente já estamos Macarrão trabalhando. também entra? Entra, tem macarrão integral. É. E a quantidade de macarrão com arroz. Eu não preciso colocar muito arroz. Eu preciso balancear o arroz com o macarrão e o feijão. Ah, é muito carboidrato? Pode até ser, mas olha o tanto que esses caras puxam peso o dia inteiro, e carboidrato no nosso organismo vira açúcar. Ele virando açúcar, quanto mais eles trabalharem, mais eles vão liberar aquilo ali. Então, a ideia surgiu a construtora, que inclusive eu tô achando que o doutor falou no ouvido do senhor que... Não. Mas nós já temos 2 construtoras que nós já estamos negociando. Mas como é que vai ser isso, Luana? Aí sim, a gente vai abrir um ponto de apoio perto dessa construtora, e aí sim a gente vai montar uma mini cozinha, e aí sim a gente vai ter uma nutricionista lá, enfim, e um cardápio mensal, um cardápio no qual a pessoa, o funcionário vai saber o que ele vai comer na segunda. Uma feijoada na sexta-feira, um feijão tropeiro na quinta. Ah, Luana, mas o custo é alto? Não, o custo não é alto se a gente for balanceando tudo que vem em cada coisa, sabe? Luana, uma pergunta que nunca te fizeram. Ave Maria. Nós temos uma empresa brasiliense, de origem brasiliense, chamada Girafas. Certo. Um dia a Clover pode chegar a ser uma Girafas? Ela vai chegar. Em breve. Muito bem. Em breve. A Clover é uma empresa familiar? Eu acho que ela já deixou de ser familiar, né, doutor? Eu acho que... Já foi um dia. Já foi. Eu já tive os meus cunhados trabalhando comigo, que inclusive amo eles de paixão. Henrique, Carol, eles já foi. Hoje não. Hoje eu acho que o único familiar mesmo assim é eu, o meu marido, e de mais amigo, o doutor. Qual a função do seu esposo na empresa? Cuidar dos meus filhos. Essa foi boa. Desculpa. Eu já ia brincar aqui. Não, eu falei... Mas aí o que você como faz, funcionário, Luana? não como Empresa. escravo. Qual a função dele? Cuidar dos meus filhos. Por exemplo, ontem, 11 horas da noite, eu estava trabalhando e ele estava fazendo o quê? Já tinha colocado as crianças para dormir, já estava todo mundo muito, dormir, né? já tudo isso. Enfim, óbvio que a gente divide as funções. Mas ele é muito mais parte financeira e administrativa. E ele é muito mais racional do que eu. Eu sou muito assim, já ele é muito mais... Então, ele e o Dr. Tiago são a razão da empresa. E você é a emoção. Muito, mas eu já estou melhorando. Eu já estou ficando mais do Dr. Tiago. Mas a emoção também é importante, né? É importante. Mas já tá, mas muito estraga. Mas o Dr. Tiago, ele, ao longo do tempo, e o Frederico também, meu esposo, eles me ensinam bastante. E os longos que a gente trabalha, as longas pessoas que a gente trabalha, né? Os encontros que a gente tem durante a nossa vida vai fazendo com que a gente melhore, né? O Dr. Tiago, com a assessoria jurídica dele, foi crucial para a empresa, por exemplo... na elaboração de contratos com fornecedores? Eu não fecho sem antes ele falar, ok. E eu vou puxar uma linhazinha aí. Eu passo para ele e falo, eu só assino depois que ele falar ok, porque não... Um caso, né? Também, quando me contratam, a assessoria jurídica ganha automaticamente o network. Como assim? Os meus clientes, eles consomem dos meus clientes. Então, se eu tenho empresas hoje construtora. Então, eu indico a Detox, por quê? Porque eu conheço a qualidade. O que eu como hoje é da Clover Detox. Entendeu? Então, eu conheço tudo. Sabe aquele negócio que todo mundo brinca? Você não conhece a cozinha de um restaurante? Ele conhece. Eu conheço.
Por isso que eu como. Entendeu? Conhece, abre geladeira, abre freezer, abre tudo. Então, assim, o network eu mesmo faço das minhas empresas. Então, eu tenho um amigo da gráfica. Que Então, também- a Clover faz serviço com a gráfica. com eles também. Teixeira, um beijo pra vocês, queridos. A gráfica Teixeira, nosso amigo Sávio. Então, faz serviço lá. O Sávio pega comida da Clover, entendeu? Então, eu tenho a LF Construções, que ela instala esquadrilha de alumínio. E ela, sim, já pediu. Que agora a gente ia passar por cartão, que ele pagava em dinheiro. Então, fiz a assessoria empresarial dele. Falei, ó, não pode pagar em dinheiro. Viu que Vale ia fazer refeição. uma redução aí de quase 1 milhão no Ó. ano. Isso, o Vale Refeição foi para R$25. É, Então, hoje aí, quem tem empresa que vai pagar isso, converse com a gente, que a gente vai fazer, sim, vai servir a alimentação mais barato que isso. com certeza. E hoje a gente serve até o café da manhã. E mais gostoso ainda, né, doutor? Mas Sem dúvida. Então, o que acontece? Eu faço network, meus clientes consomem e conhecem quem são meus clientes. Entendeu? Então, essa relação sua com a clientela não é formal, vira uma amizade mesmo. Sem dúvida. Faço questão. E pior que vira mesmo, porque eu ligo chorando pra ele. Tá certo. Eu tenho um Luana. psicólogo, mas eu ligo pra ele chorando. De repente vai ter que contratar assessoria psicológica, né? Ou pagar um bônus, né? Fazer um aditivo no contrato, Vamos né? fazer um aditivo aí. Ela gosta de fazer Pix? Nossa, Pix gosta, é uma gosta. coisa boa. Pix é um A nome empresa bom, certinha né? no Pix aí. Pix é um nome bom. Pix Luana. é um nome bom. Você tem clientela detox nas centenas de academia do DF e fora delas também? Inclusive, agora, dia 7, a gente está inaugurando lá na Macau, Vicente, Rua 3. Colônia Agrícola Samambaia, né? Isso, é porque eu não sei esse nome inteiro, é muito grande para eu falar rápido. E aí a gente abriu um espaço maravilhoso lá nessa Macau, que é um CrossFit no mezanino. E essa foi uma das nossas primeiras experiências em academias, mas é a primeira, porque já tem mais 4 na fila. Então, que um comentou com o outro, que um comentou com o outro. Novamente fazendo um adendo no que o doutor falou. Sobre as construtoras, principalmente construtoras, gente. O Vale Alimentação foi para 25. Se a Clover, por exemplo, a gente foi negociar com uma construtora que tinha X funcionários, a gente ia fornecer café da manhã, almoço, a minha nutricionista, tudo isso, e eles iam reduzir anualmente mais de 1 milhão. Então, não é só a questão de saúde dos profissionais. Sem falar da qualidade, né? É da qualidade e da redução de custo da empresa. O que ele poderia fazer com aquele 1 milhão? O que ele poderia investir com aquele 1 milhão dentro da unidade dele, até mesmo voltada para os profissionais dele? O que ele poderia fazer? Certo. Sabe? Doutor Tiago, e o Sim. senhor conversa com o contador da empresa, prefeitos da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica? Sem dúvida. É bem estreita a relação entre os proprietários da empresa e os pilares da empresa. Que eu sempre falo. Quais são os pilares da empresa? Então, só puxando um pouquinho. Na época do Covid, muitas empresas, né, Fecharam. tiveram ruim das pernas, acabaram até fechando. Onde que foi que a empresa cortou? Assessoria jurídica. Falando, não, acho que esse gasto aqui é Supérfluo. supérfluo, né? Mas esqueceu Nossa, da falência ali, né? Tem uma dos história para ajustes. contar sobre É. isso. Aí o que acontece? Esqueceu que o pilar da empresa é uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria financeira, que faz ali o contador junto com o administrativo da empresa. Esse é o pilar. Qualquer um desse pilar que não for bom, a empresa, ela caminha para uma falência, sem dúvida. É um Por quê? tripé. Por que eu falo literalmente. isso? Você imagina, você não tem assessoria jurídica, você coloca um bocado de gente para trabalhar dentro da sua empresa, passando por cima de toda a legislação trabalhista, fiscalização sanitária, tudo. O primeiro, não vou longe não, o primeiro
processo judicial trabalhista que você tiver, ele pode ser tão grande ao ponto de fechar sua empresa. Fechar. Você tem que mudar de nome, sabe? Conheço empresas, inclusive, que um processo judicial fez o cara falar, não dou conta de pagar, vou fechar de novo, vou ter que abrir outra com outro nome, correr, entendeu? Então, se você tá com esse pilar ruim, você caminha para um desastre. Certo. Luana, o culto ao corpo e a busca por uma melhor condição física aqueceu esse mercado de comida detox de uns 10 anos para cá? Hoje temos centenas mais Eu acredito que as pessoas já estão mais ali focadas mais no corpo e mente agora, né? Porque corpo e mente, eles precisam andar juntos. Mas, de fato, aqueceu, porque eu comecei com uma polpinha, né? Um negocinho, uma polpinha, detox mesmo. E aí, depois virou a Clover, que hoje eu faço 200 toneladas por ano de alimentos. Com 35 profissionais, com um monte de gente com assessoria jurídica que eu tenho, enfim, que inclusive eu quero novamente fazer um adendo que na pandemia eu fiquei 1 ano sem pagar ele. Mas ele não desistiu de mim, ele ficou ali, eu paguei ele, mas ele não desistiu de mim, ele ficou ali. A sua sorte também foi que ele não ia lá para não pegar Covid, né? Mas ele ligava. Hoje o juros eu comer lá. Ele ligava. Mas, assim, ele é de fato... muitos clientes... A Clove, ela foi se desenhando através dessa pergunta que o senhor acabou de fazer. A busca do corpo ou da mente ou de algo perfeito. A Clove foi se desenhando. Então, um cliente queria comer um cuscuz diferente, um cliente queria comer uma comida diferente, um nutricionista tinha passado um objetivo diferente. Então, a gente teve que ir crescendo de acordo com a expansão do mercado, de acordo com a necessidade do mercado. Deixa eu entender, você falou em 200 toneladas anualmente. Isso dividido por 12 meses dá cerca de 16.666 toneladas. Dividido por 380 ml, que é cada marmita. 36 mil, 40 mil, alguma coisa assim. Quantos ml cada marmita? Entre 400 e 380 gramas. Gramas, né? Gramas. Vou colocar 400. Mas isso a gente está falando só de marmita. Eu não estou falando de suco, biscoito, eu não estou falando de biscoito, eu não estou falando de bolo, eu não estou falando de pizza, eu não estou falando de salgado, eu não estou falando de nada. Eu só estou falando essas 200 apenas arroz e feijão. Sucos detox? Sucos detox passa de 200 mil aí. Passa muito. Mas porque são suco detox, assim, as pessoas falam, ai, detox é horrível. Não, a gente procura, por exemplo, um doce de banana. Vou dar um exemplo de um bolo de banana. O seu bolo de banana, ninguém acredita, o meu bolo de banana, ninguém acredita que não tem açúcar. Mas por quê? A gente espera a banana ficar bem pretinha, madurinha, para que aquele doce agregue aos elementos e que não seja necessário colocar adição de açúcar. É bom para o cliente que ingere menos açúcar. Sim, sim. E é bom para você que gasta menos açúcar. Não, e, por exemplo, eu não como açúcar. Até minha caipirinha com adoçante. Até minha caipirinha com adoçante. Mas, de fato, eu não como açúcar, porque quando eu comecei 130 quilos eu fui eliminando o açúcar e, não faz diferença hoje para mim. Meu café é amargo, tudo é amargo. Então, quando eu sinto um pouquinho de açúcar, aquilo me incomoda. Então, por exemplo, o meu chefe de cozinha e o meu gestor, que me perdoe, ele coloca, por exemplo, um xilitol, eritritol, que é um adoçante natural, em algum bolo, me irrita, porque eu não gosto daquele doce. Mas os meus clientes amam, porque é natural, né? Além de tudo, não ter glúten, então, maravilha. Inclusive, Bueno, hoje, até eu mesmo, às vezes, dou uma freada na empresa, para a gente sempre manter o padrão de qualidade. Hoje a gente tem uma fila de espera mesmo, grande, para academias, espaços que querem levar a Clover, sabe, para dentro. Eu posso trazer para dentro da minha academia alguma alimentação da Clover?
lanche aqui para dentro da academia, porque hoje temos lanche congelado, frutas congeladas, refeições, todo tipo de refeição, desde quando acorda, quando vai dormir. Só que, você já pensou a gente estar auferindo os freezers dos clientes? Chega lá, não, deixa eu ver a temperatura do seu freezer. Nossa, não. Então, para a gente manter o padrão de qualidade, que às vezes a gente dá uma freada. Sim. Porque se não fosse isso, a gente já estaria dentro de várias academias. Dentro de mercado, tem mercado que quer vender. Não, tem mercado que ele quer me pagar para eu estar lá. Mas o que acontece, a aferição que ele está falando? A aferição é o que as nutricionistas fazem todo dia. Abre cada freezer, cada lugar e vê qual é a temperatura que está. Mas quantas vezes a gente foi, por exemplo, numa padaria comprar um picolé e percebeu que aquele picolé já tinha sido descongelado e congelado de novo. Agora, imagine se a gente faz isso com comida congelada. O risco que essa pessoa vai correr. Então, eu prefiro realmente dizer não, eu prefiro realmente falar, não quero agora, vamos para daqui a 4 meses, vamos aqui primeiro, vamos aqui depois, porque é montar uma estrutura completa, sabe? Para eu ter cada profissional aferindo, porque a vigilância sanitária vai cobrar de mim, não tem jeito. Doutor Tiago, o que o empresário precisa estar atento hoje? Qual a primeira coisa que o advogado analisa na empresa? Chegou na empresa, o que o senhor bate o olho e arrepia, se estiver errado? Então, eu por ter uma especialização aí no direito do trabalho, eu acho que o que me incomoda é a área trabalhista, quando eu chego na empresa. Que eu pego e vejo algum funcionário sem EPI, então às vezes eu chego em obra e vejo algum funcionário sem EPI. O EPI, Equipamento de Proteção Individual. Equipamento de Proteção Individual. Ou chego numa cozinha de uma empresa e vejo uma temperatura altíssima, sabe? Ou fria demais, sem os devidos cuidados. Ou quando eu peço a documentação da empresa, de hora extra e tal, e não tem. Cadê os documentos? Cadê os documentos do técnico de segurança do trabalho? O que é isso? Não tem. Então isso me incomoda. Porque a empresa, desde quando abre, ela, antes de abrir, na verdade, antes dela existir, ela tem que ter todo um plano para funcionar, né? O plano de marketing, o plano de negócio, o plano administrativo, tudo. Então, normalmente, os empresários abrem com aquela pequena aventura. Vai dar certo. Uma empresa que tem 35 funcionários já tem que ter CIPA, Comissão de Prevenção de Acidentes? Não. Não precisa. Não precisa. Mas eu acho 50 funcionários, né? 50. Mas eu faço questão de, por exemplo, ter brigadistas, custos, socorristas, né? Eu faço muita questão disso, porque pode acontecer qualquer coisa, né? Os extintores estão no lugar certo. Por mais que a gente tenha EPIs, tal, a gente tem a fiscalização dos bombeiros. Entendeu? Então, por mais que a gente tenha ali os nossos EPIs, tal, então é diferente quando você fala, a gente tem brigadistas aqui. Eles foram, brigadistas não, eles têm curso de brigadistas e socorristas. É diferente. E, aliás, não é só diferente, é crucial dentro de uma cozinha e dentro de qualquer empresa, porque a gente não sabe se daqui a pouco eu posso aqui capotar e precisar de um socorrista. Então, é crucial, de fato, para pequenas, médias, grandes empresas. Não é caro, é barato. Há cerca de 3, 4 meses atrás, nós tivemos um restaurante aqui em Águas Claras, que a cozinheira foi embora, esqueceu a fritadeira ligada. Comi muito pegou lá. Fogo. Chorei demais junto com ela, inclusive. Chorei demais junto com a proprietária. Então tem que ter esse controle de qualidade até para fechar à noite a empresa para ir para casa, né? Tem. Até isso tem, porque tem planilhas que a pessoa tem que preencher que ela está fazendo aquilo. Porque ela tem que ter a responsabilidade em falar, estou fechando a válvula do gás, está aqui, escrito e assinado que ela está fechando. Vou contar uma que aconteceu comigo essa semana. Eu sou síndico de um prédio onde eu moro, e eu tinha feito na quinta-feira e na sexta,
todos os testes de alarme de incêndio, trocado de sirene queimada, todos os Sim. testes nos 17 andares, nas 3 garagens. Os sensores. E estava até orgulhoso que estava Tudo bonitinho. tudo certo. Quando foi ontem, tem um queimado no prédio Ai, meu Deus. e não se identificava onde. Eu andando pelo subsolo, da garagem do subsolo, do térreo, o meu encarregado andando na outra ponta e não achava. No final era apenas um bolo queimado. A pessoa queimou o bolo em casa, saiu E aí deixou. e deixou o bolo. É. Aí abriu a janela e tem o fosso de ventilação, a fumaça saiu pelo fosso de ventilação e foi para E- todos os andares. Uhum. Mas até lá, nós já estávamos preparando até o bombeiro Não, já... de Com sobreaviso, certeza. né? Com certeza. Então, esses cuidados realmente são interessantes. Mas é muito importante isso. Agora aqui vou colocar o doutor Tiago, a Luana numa saia justa, Ai, Sim, meu Deus. com todo respeito. Ai, meu Deus. A Clover Com medo. entende que o capital de giro é uma busca constante, os fornecedores da área correspondem ou deixam a desejar? É uma busca constante, é uma negociação constante, é dia após dia. Literalmente a gente vive dia após dia, principalmente após a pandemia, que os meus funcionários, por exemplo, eu não mandei ninguém embora e eles ficaram em casa. Então, Uma curiosidade, quando você começa em 2015, salvo engano, sim, você começou com quanto de dinheiro? R$400. Mas quem descascava meus abacaxis era meu sogro, por exemplo. Quem literalmente descascava mesmo os abacaxis. Era o homem do mesmo. capital de giro. Era ele que estava ali. Quem enchia as polpas era minha tia. Quem batia, quem cortava as frutas era minha sogra. Eu peguei o espaço da minha sogra no segundo andar, coloquei freezer lá. Eu que fazia todo o marketing digital, tudo. Eu que ia na feira comprar, tinha um unozinho amarelo, enchia de abacaxi. Eu que negociava com todo mundo. O meu marido, o Fred, é que atendia as pessoas pelo WhatsApp. A gente tinha um primo entregador. É a luta. Era isso. Então, a Clover começou assim, um dia ela tinha um liquidificador, no outro dia ela já tinha 7, no outro dia eu já tinha um industrial, isso a gente está falando de um mês, no outro dia eu já tinha 2 funcionárias, no outro dia eu estava num apartamento de 40 metros quadrados, com um filho, fazendo polpa e o síndico querendo me matar, porque o liquidificador industrial fazendo Não parava barulho. de fazer barulho. E aí ele falou, Luana, eu não quero te expulsar porque eu gosto de você, mas eu preciso que você saia. E aí a gente alugou uma casa, e dessa casa foi as polpas. E foi assim, foi começando, aí depois foi uma O síndico lojinha, te obrigou a lojinha. crescer. Jogou o passarinho pra voar. Né? Um beijo, seu Joel. Eu gosto muito do senhor. Mas, de fato, o síndico, ele falou assim, Luana, não dá pra você ficar aqui. E os fornecedores, Luana? Eles correspondem ou deixam a desejar? De vez em quando entregam uma verdura ou uma fruta passada. Não entra nada estragada. sem qualidade. A nutricionista que recebe a carne, é ela que afere a temperatura, ela que olha o lote da carne, ela é que vê se está com a quantidade de gorduras que é aceitável. Se não tiver, tchau, querido, sinto muito, volta para sua casa e traz uma nova. E para descontrair agora no finalzinho, Ai, né? meu Deus. Quem manda na Clover, você ou seu marido? Acho que o doutor Tiago. E depois do doutor Tiago, quem manda? Você. Então o Fred não manda. Ele cuida dos meus filhos. Amor, te Tá amo. certo. Mas ele cuida dos meus filhos muito bem, que são 3. São e 3. tem uma que é a dona da gangue, que é uma de 2 anos. É. A menina é uma ganguista. Ela é uma gangue. É a que vai herdar tudo isso. Ela é a ganguista, ela é que pega tudo. Doutor Tiago, Sim. vamos colocar o microfone à sua disposição. Para o senhor falar mais alguma coisa que o senhor queira sobre a advocacia empresarial e depois para as suas despedidas. Como a Luana falou, muitas empresas hoje, ela começa pequena.
sem estrutura e com um grande sonho. E esse sonho é o que realmente vai fazer ela voar, né? Você vai dar tanto gás ali para realizar esse sonho que ela vai voar. Só que para ela alcançar voo, né? Ela precisa desses pilares que eu falei, que é um contador bom e uma assessoria jurídica boa. Senão ela pode até voar, mas sem asa, só vai subir para cair, entendeu? Então, é isso. Fico à disposição, tá? Quem quiser conhecer mais do meu serviço, bater um papo. Pode deixar o seu e-mail e seu telefone, doutor. Então, o meu e-mail é thiago.brito.silva@gmail.com. É bem simples, é meu nome, é Thiago Brito da Silva, então thiago.brito.silva@gmail.com ou contato@thiagobrito.adv.br, né? Meu site também é thiagobrito.adv.br. Lá tem todas as informações. Sou bem acessível. Me Seu liga, Instagram bate um papo. É @adv Thiago Brito. e o telefone? 619-8594-4887. Grava esse número aí. É de grande importância para você, empresária. Luana, vamos chegando no finalmente, né? Doutor Tiago, então, ajudou a Clover a crescer. Ah, ele ajudou. Não só a Clover, como a Luana a crescer, de fato mesmo, a pensar diferente. Tinha vezes que eu tava, por exemplo, porque ele passou por muitas Luanas, né? Então, por exemplo, eu pari um monte de menino. Então, era um menino chorando aqui, dando de mamar, e o doutor Tiago aqui no telefone. Então, quando você queria jogar a toalha, o doutor Tiago não deixava. Aí era isso. Sim. E, inclusive, eu não vou mentir, daqui uns 3 meses atrás eu liguei chorando, e doutor, não sei o que. Ela falou, calma, vai, doutor. Aí à tarde eu tava rindo. Já estava desse jeito. Mas, assim, novamente um adendo. Empresas pequenas, pode sim ter um sonho legal, tal, mas estruturem esse sonho, procurem colocar num papel, procurem desenhar. Eu sei que muitas vezes quem começa não tem dinheiro para pagar umas assessoria, um negócio. Não, mas às vezes você acha que é um negócio muito assim. E, novamente falando, eu fiquei 1 ano na pandemia sem pagar o doutor. E ele não me deixou. Ele falou, não vou te deixar. E hoje, graças a Deus, a Clover tá do jeito que tá. Então, ele é um parceiro sensacional. Sim. E procura assessoria, uma contabilidade, principalmente, muito importante, boa. Eu tive uma péssima no início, hoje já estamos andando para melhorar ali, enfim, e trocamos, porque o doutor Tiago falou, troca, porque senão já era, gato, troca. E aí a gente teve que trocar, enfim. Então é isso, vai no seu sonho, mas sempre pensando um passo à frente dos demais. Luana, nós temos aqui na produção também o Everson e o Rafael, né? E se eu quisesse enganar o Everson e o Rafael, dizendo que eu sou um exímio cozinheiro de arroz carreteiro, como que eu faço para comprar o arroz carreteiro da Clover? Tá. Não, primeiro eu já vou lançar um cupom de desconto, né? Bueno. Lindo, né? Certo. Então, gente, Tudo pode bueno. entrar lá, Bueno, cupom de desconto, www.cloverdetox.com.br. Lá tem um cardápio absurdo e usem o cupom Bueno, vai ficar lá válido por 30 dias, tá? Tem a nossa galera online que fica lá de 7 às 19 pelo 91916000 e tem o Insta cloverdetox.com. Clover Detox. E o site é cloverdetox.com. Nós temos um ponto na QI 9, ali em Taguatinga Norte, em frente ao SESI. Agora nós temos Vicente Pires, aqui na Rua 3, de esquina com a Tagua Park ali. E é isso. Muito bem. Então, foi um o telefone... prazer. Estamos aí com o microfone e a câmera à disposição para suas despedidas também. Bom, foi um prazer primeiro participar aqui com vocês aqui, foi um grande papo. A gente falou de muita coisa importante que eu acho que vai agregar bastante, principalmente a quem está começando.
tá? Eu me coloco à disposição de qualquer um desses contatos ou números, vocês conseguem me achar. É só falar, queria falar com a Luana, e que a galera passa para mim. Há algumas construtoras que estão me esperando, desculpa, mas só mais um pouquinho, eu vou chegar lá, tá? E é isso, eu só tenho a agradecer, principalmente o Dr. Tiago, ao meu marido, que se não fosse por ele, eu nem ia estar aqui, porque daqui a pouco tenho que buscar as crianças. Então, eu não ia estar aqui. Agradecer o convite, foi muito bom. E é isso, a Clover Detox está aí para somar e em breve a gente vai estar em muito lugar. Os meus clientes vão ter direito a um cupom de desconto também, com o meu nome? O doutor chora sempre. Ele chora demais da conta. Mas não tem como falar não pro seu advogado, né? Aí eu falar não pro seu advogado é ir lá na frente. Ele quer reajustar o contrato. Não. Mas com certeza, Thiago Brito, tudo cupons, junto, né? Tudo bonitinho lá, Thiago Brito, 30 dias, usa o cupom, vai lá no site que vocês vão ver cada coisa boa que tem lá, tá? Então, ó, Thiago Brito ou Bueno, podem usar, cupom de desconto. Muito bem. Então, vamos agradecer aqui ao Tiago Brito, né? Presidente da Comissão de Direito Comercial, Licitação e Contratos. Sim. E a Luana Machado, que em 2015 fundou a Clover, que produz 200 toneladas de alimentos anualmente. É muita coisa. É muita coisa. Muito obrigado aos telespectadores. Fique no YouTube, no Instagram conosco, sempre. E até um próximo podcast. Forte abraço.